Salmo 19 é o nosso texto de hoje, e o nosso tema está bastante evidente neste salmo, a autorrevelação de Deus, a linguagem de Deus. Vemos como Deus se manifesta com a humanidade nesse salmo. Não é o único tema do salmo, tem outros temas também, mas dar continuidade aos nossos estudos de Quaresma, a gente escolheu explorar esse tema da comunicação de Deus com a gente, como nós podemos aprender a ouvir a Deus. Há duas linguagens que Deus faz uso neste Salmo 19. Elas se complementam, mas têm um peso diferente. Uma é mais completa, é mais poderosa, a outra é mais limitada. Deus usa as duas. Vamos estudá-las. Os primeiros versículos abordam essa primeira linguagem de Deus. Nós estamos chamando ela de a linguagem da natureza, como na teologia é chamada a revelação geral de Deus. O Salmo nos diz que os céus e a terra revelam a glória de Deus. Em outras palavras, todos os seres humanos recebem informações sobre Deus a partir da criação. Romanos 1 também vai trabalhar nesse argumento, dizendo que a magnificência da natureza é uma evidência de que há um design, há um Criador por trás de tudo. Salmo 19, versículo 1 e 2, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Reparem, céus proclamam, firmamento anuncia, dia discursa, noite revela conhecimento. Há uma comunicação que Deus faz através da natureza. John Stott explica que essa linguagem da natureza foi caracterizada no Salmo 19 como contínua, ela é dia após dia, noite após noite. Como abundante, ela está no céu, ela está em toda a terra, e como uma linguagem também universal, porque é uma linguagem que alcança até os confins da terra, e por isso, todos nós seremos um dia chamados a prestar contas diante de Deus apenas por esta linguagem. Por esta linguagem nós já sabemos que Deus existe, que Deus é real. Poderíamos explorar esta linguagem mais, há implicações interessantes. Existe uma eco-de-ecologia, uma ecoteologia, ou uma eco-espiritualidade que pode ser abordada aqui. Hoje pela manhã, por exemplo, a Carol lembrou no estudo bíblico de Jesus nos convidando a olhar para a natureza, olhar para os lírios do campo, olhar para os passarinhos e aprender algo sobre Deus. Mas o Salmo 19 não parece nos convidar a investir muito tempo nessa linguagem particular da natureza. O Salmo 19 parece indicar que o que a nossa razão, a nossa sensibilidade, a nossa percepção, tudo o que ela pode intuir sobre Deus a partir da natureza não é suficiente. É preciso mais. E o primeiro sinal disso no Salmo 19 é o versículo 3, onde diz que nessa linguagem da natureza não há linguagem, não há palavra, não se ouve nenhum som. E no versículo 4, um paradoxo: toda a terra se faz ouvir a voz, e as suas palavras, as palavras desta linguagem, chegam até o final do mundo. Como assim? Há palavras, mas não há palavras. Há linguagem, mas não há linguagem. Dá para entender. Existe sim informação sobre Deus sendo dada pela natureza, mas não é verbal. Há uma comunicação, mas não é de palavras. Não há palavras literais que possamos ouvir sobre Deus na natureza. E o problema com essa linguagem não verbal é que ela é limitada. Ela pode ser mal entendida, mal interpretada.
Podemos intuir coisas sobre Deus na natureza, mas não podemos ter 100% de certeza. Por exemplo, se você fosse fazer uma trilha na Floresta da Tijuca, e você quisesse que alguém o seguisse, que alguém que saiu depois de você o encontrasse lá dentro da floresta. Imagine que você tivesse que comunicar a seguinte mensagem para alguém que está entrando na trilha: eu estou 3 quilômetros mais para frente. Siga para o oeste e pegue a primeira direita. A melhor forma de comunicar isso para o teu seguidor é deixando um bilhete para ele, ou enviando uma mensagem de texto para ele, com essa instrução verbal, literal, clara. Mas imagine que você não possa fazer isso por alguma razão, e você tem que usar de linguagem não verbal. Imagine que você tem que colocar, por exemplo, seis pedras empilhadas, e talvez um galho em cima delas apontando para o oeste. O que a pessoa poderia compreender quando ela chegasse nesse sinal não verbal? Ela poderia interpretar: eu acho que essas 6 pedras significam que é uma caminhada de 6 dias, ou uma caminhada de 6 horas, e não 6 quilômetros, como você queria dizer. Eu acho que esse graveto não está apontando para o oeste, acho que ele está apontando para o leste, para virar para a esquerda e não para a direita. Linguagem não verbal. É muito mais fácil ela ser mal entendida. E é isso que o Salmo 19 e Romanos 1 está nos dizendo. A informação que a natureza nos dá sobre Deus existe, mas ela é perigosa. Muita gente olha para as estrelas, olha para o sol e enxergam obras-primas da mão de Deus. Outras pessoas enxergam nas estrelas e no sol divindades, deuses. E outras pessoas simplesmente enxergam bolas flamejantes de gás. Muitos dizem que há uma mensagem no sol, nas estrelas. Muitos dizem que não há mensagem nenhuma, porque não há voz real emanando delas. Por isso o Salmo 19 vai dizer que por mais que a natureza seja impressionante, e ela não pode restaurar a nossa alma. Ela não pode nos dar a informação que o nosso coração mais deseja. Ela pode apontar para a glória de Deus, mas não pode nos dar informações específicas, claras, sobre Deus. E aí precisamos de uma outra linguagem. Uma linguagem que restaure nossa alma, que comunique com maior certeza sobre Deus. E é aí que o Salmo 19 faz uma virada abrupta e sem aviso prévio. E a partir do versículo 7 vai falar de uma comunicação de palavra, uma comunicação, uma revelação especial. Para fins de certeza, precisamos de uma palavra real de Deus, literal de Deus. Tanto para aprendermos sobre o Deus de amor, de uma forma, digamos assim, mais geral, como também para aprender sobre o Deus que nos ama pessoalmente. O amor de Deus específico, chamado graça. Primeira coisa que o Salmo está nos dizendo que nós podemos saber sobre esse amor de Deus. Reparem nesse detalhe aqui. Nos primeiros versículos, vemos a palavra Deus no Salmo. Conectado à linguagem da natureza, Davi usa a palavra genérica para Deus, Elohim. Mas assim que ele começa a falar sobre a Escritura, no versículo 7, ele muda o nome que ele dá para Deus. Ele começa a chamar Deus de Senhor, Yahweh, Javé, que é um nome pessoal
de Deus, que é o nome que Deus deu para Moisés na sarça ardente, que é o nome da aliança, que é o nome que ele deu quando se casou com o seu povo, que é o nome de Deus que transmite eu salvo, eu amo. Ou seja, o Salmo 19, na linguagem que Davi usa para Deus, está nos dizendo: se você quer desconfiar da glória de Deus, do poder de Deus, olhe para o espetáculo da natureza. Mas se você quer saber, se você quer ter certeza o quanto esse Deus poderoso e transcendente te ama, então olha para a lei, para a Escritura. O único jeito de descobrir isso é através da Bíblia. E é aqui que eu ouço críticas, tá, gente? Talvez suas ou de alguém. Mas como, pastor? Como assim? Algumas pessoas não aceitam essa ideia e dizem que não faz sentido acreditar que eu preciso da Bíblia para conhecer um Deus de amor. Muitos me dizem até o oposto, que eu não posso ler a Bíblia se eu quero encontrar um Deus de amor. Eu escuto isso aqui no Rio de Janeiro. Claro que, se a gente pensar num amor ingênuo, não precisamos da Bíblia para falar de um Deus de amor. Muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro me dizem assim: eu não creio na Bíblia porque eu acredito num Deus de amor. Porque quando eu entro na Bíblia e abro a Bíblia, eu enxergo, na verdade, um Deus de justiça, um Deus de julgamento, que tem leis, que tem regras. E eu não quero acreditar nesse Deus aí. Eu quero um Deus de amor. E aí por isso não acreditam na Bíblia. Mas é interessante isso. Permitam argumentar. Porque se a gente pensar de onde veio a ideia que as pessoas têm de que se existe um Deus, ele é um Deus de amor. De onde vem? Foi olhando a natureza? Foi admirando os furacões, os tornados, as avalanches, os incêndios na Amazônia, os tsunamis? Foi observando a natureza que a pessoa intuiu que Deus é um Deus de amor? Foi através de Darwin e da teoria da seleção das espécies? O mais forte come o mais fraco? Foi assistindo em casa o Animal Channel, uma matilha de lobos, e quando um fica doente, o outro vem e come ele. Tchau, mãe, você está atrasando a matilha. É daí que a gente tira a ideia de um Deus de amor? Claro que não. Annie Dillard escreveu um livro chamado Pilgrim at Tinker Creek. E ela ganhou um prêmio Pulitzer com esse livro, tá? O livro narra a jornada dela. Ela vai para a floresta, perto de um rio lá na Virgínia, para observar a natureza. E o objetivo dela ela pensou que aquela peregrinação iria encher sua alma com um sentido renovado de paz e de amor. Sabe qual foi a conclusão dela? Não tem amor na natureza. O mundo natural, o mundo animal é extremamente violento. E ela conta isso. Enxergar um Deus de amor através da vida do mundo animal, da natureza, não é tão óbvio assim. Pelo contrário. Tentemos algo diferente. Vamos examinar a história, então, tá? A história da humanidade. Século XX, século XIX, século XVIII. Escolha o século que você quiser. Escolha a cultura que você quiser. Leia um livro, assista um canal de história como esse aqui, o meu favorito, Buenas Ideias. E analise os fatos históricos. Qualquer cultura. O que você vê na história da civilização? Um Deus de amor? Não. A parte do povo da Bíblia, não há sinal, não há rastro na história humana de que alguma sociedade, algum povo acreditou e manifestou uma relação de que existe um Deus de amor. Deuses poderosos, sim. Deuses sanguinários, sim. Deuses impessoais, sim.
Mas não há na história sinal de um Deus de aliança. Não há. E nem nos textos sagrados das outras religiões. Quando a gente é mais jovem, e a gente talvez nem estude religiões a fundo, a gente é meio inocente. A gente pensa que todas as religiões essencialmente ensinam o mesmo sobre Deus. Que Deus é um Deus de amor. Não é o caso, gente. Não existe em nenhum texto religioso sagrado claramente a revelação de que o amor de Deus é central, é pessoal, é a principal característica dele. Na maioria das religiões, Deus nem é pessoal, ele é uma força, ele é uma energia cósmica. Não é alguém com capacidade e com vontade desesperada de amar. Então, gente, não vem da natureza, não vem da história dos povos, não vem dos livros sagrados das muitas religiões. De onde vem, Cristiane, a ideia de que Deus é um Deus de amor? Eu te digo, do único lugar que essa informação aparece, da Bíblia. Foi assim que o mundo soube e conheceu um Deus de amor. É no mínimo irônico que hoje em dia tem gente que diz assim: não acredito na Bíblia porque eu acredito num Deus de amor. De onde você tirou a ideia de um Deus de amor? Se ela só existe disponível na Bíblia, ela só penetrou na sociedade e hoje habita o imaginário coletivo porque a Bíblia semeou isso lá atrás. Porque o cristianismo tem impactado a humanidade. Foi a Bíblia, gente, que tornou essa informação de que Deus é um Deus que ama. E aí eu preciso dizer, sejamos coerentes. Se queremos um Deus de amor, então aceitemos o resto da Bíblia também, gente. Se é somente pela Bíblia que nós aprendemos que Deus é um Deus de amor, somente por isso o salmista pode dizer no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Bom, então vamos fazer uso de toda a Bíblia, porque é o único lugar que me fala de um Deus de amor. Se eu quero Ele, mergulho na Bíblia. E aí nós entramos, gente, na particularidade desse Deus de amor chamada graça, que tem a ver com cada um de nós. Fala no Salmo, versículo 7, fala sobre restaura a alma. A Bíblia me restaura a alma, a lei do Senhor restaura a alma. A alma é nossa essência, a alma é nosso ser interior, a alma é quem nós somos. E a palavra restaura indica que há algo a ser consertado nela. Precisa de restauração. De acordo com a Bíblia, nossas almas foram arruinadas, estragadas desde que o pecado entrou no mundo. E desde então, o ser humano tem estado desesperadamente, quer ele saiba, quer não, necessitado, correndo atrás de que sua alma seja restaurada. Olhando para a natureza, para a lua, para as estrelas, admirando a beleza da criação, fazendo um retiro eco-espiritual, por mais positivo que isso possa ser, para te desintoxicar do barulho, da poluição, para te dar um pouco de descanso, por mais positivo que isso possa ser, não tem o poder de restaurar a nossa alma. O único remédio capaz de restaurar a nossa alma é a informação de que esse Deus da natureza, esse Deus infinito, me ama, me aceita e anseia ter um relacionamento comigo. Só isso vai restaurar a alma de alguém. É o único lugar que nós encontramos isso, é na Bíblia. E não é que a Bíblia nos revela somente esse amor geral de Deus, ela nos revela a graça particular. C.S. Lewis, no seu livro sobre os Salmos, quando ele chega no Salmo 19, ele viu Davi falando disso. Eu me delicio na lei de Deus, ela é como mel, é como ouro, a lei de Deus é perfeita, eu amo ela. E o C.S. Lewis se perguntou: como assim, Davi?
que a gente pode entender esse tipo de sentimento de paixão, de amor, né, de elogio, sendo dito com referência às misericórdias de Deus. Mas Davi está falando de ter prazer na lei de Deus. Isso para C.S. Lewis foi um mistério. Não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. C.S. Lewis disse que é tranquilo a gente entender isso como positivo, falar dos mandamentos com respeito e até tentar obedecer eles. Mas o C.S. Lewis achou muito misterioso, muito enigmático, falar de mandamentos com prazer, com deleite. Não é que o C.S. Lewis estava sendo contra a lei de Deus. Ele só estava tendo dificuldades com a metáfora. Como é que a lei de Deus pode ser mel? Pode entrar na nossa boca docinha. E essa ideia aparece no Salmo 1 também. Lá vai falar que um homem, uma mulher piedoso, piedosa, tem prazer na lei, medita nela dia e noite. O C.S. Lewis concluiu com a sua característica perspicácia que isso não é linguagem de melindre, de medo, isso é linguagem de alguém arrebatado pela beleza. Nós luteranos diríamos, de alguém que foi tocado pelo Evangelho e de posse do Evangelho volta para a lei. Como é que é possível para o Davi observar a lei padronizada, perfeita de Deus, exigente de Deus, irretocável, e dizer: eu amo essa lei, tão bela, tão deliciosa? Como é que essa lei restaura a alma do Davi? Como é que, pelo contrário, ela não esmaga ele, não deprime ele, não apavora ele? Porque quando a gente olha para a lei de Deus nos mostra como um espelho todas as coisas que nós fazemos errado contra essa lei de Deus. Nós somos desafiados, a lei nos expõe. Paulo vai dizer: pela lei vem o pleno conhecimento do meu pecado. Como é que então ela pode restaurar nossa alma e não tornar nossa alma ainda mais desesperada, porque está nos expondo? Eu diria que a resposta está no texto meio que escondida, no fim, quando Davi tem assim a audácia de dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Veja, palavras dos lábios, meditar do coração, é o Davi inteiro, por dentro e por fora. Seja agradável na presença de Deus. A palavra agradável é uma palavra que está sempre sendo usada na Bíblia, no Antigo Testamento, para se referir aos sacrifícios. Por todo o livro de Levíticos e outros textos que falam da lei, nos é dito alguma coisa assim: assegurem-se de se aproximar de Deus, trazendo para sacrificar no tabernáculo animais perfeitos, animais sem manchas, sem defeitos. E o Davi está dizendo: a razão pela qual a lei de Deus é perfeita e eu posso me aproximar de Deus para oferecer sacrifícios, seguro de que Deus estará completamente agradado por mim, não é que ele está sendo ingênuo, não é que ele está sendo hipócrita, que ele não se conhecia como nós o conhecemos. Muitos dos salmos de Davi vão mostrar ele reconhecendo o seu pecado. Inclusive nesse Salmo 19 aqui, em algum momento ele vai dizer: quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das minhas faltas, inclusive das que me são ocultas. Então, como é que o Davi está seguro que o seu sacrifício, que está permeado com o pecado, será aceito? Que a lei de Deus não vai esmagá-lo, mas vai restaurá-lo. Primeiro, é que Davi sabe que nessa vida com Deus,
nessa aproximação a Deus, ele não está sozinho. Ele descobriu que há alguém do lado dele, que ele já chama de Redentor. É assim que o Salmo 19 termina. Eu tenho um Senhor e eu tenho um Salvador. Segundo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está profetizando sobre esse Redentor. Davi não está falando de si próprio, mas está falando de um descendente dele. Davi está nos falando do filho de Davi, Jesus Cristo, que nos é dito no livro de Hebreus que ele sim, Jesus, ele pôde amar a justiça e odiar a iniquidade perfeitamente. Ele pôde dizer para Deus, e de fato disse para Deus: eu estou aqui para fazer a tua vontade o tempo todo, 100%. Jesus foi alguém que ele sim, não apenas se deliciou na lei de Deus, mas cumpriu ela perfeitamente. E como resultado disso, Jesus merecia, no final de sua vida, ser abraçado por Deus. Cumpriu tudo. A bênção de ser acolhido, favorecido por Deus. Mas não foi isso que aconteceu. No final de seu ministério, de sua vida, final da quaresma, nós o enxergamos sendo torturado, sendo rejeitado, sendo sacrificado, sendo abandonado por todo mundo. Paulo esclarece isso em Gálatas 3. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está dizendo: quem quer se aproximar de Deus e se relacionar com a lei sozinho, está amaldiçoado, está perdido. Mas no mesmo capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai dizer claramente: ninguém pode agradar e se reconciliar com Deus pela lei, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Veja, Jesus, o filho de Davi, tomou sobre si a maldição da desobediência da lei, para que nós e o Davi pudéssemos receber a bênção da sua obediência perfeita. Ou seja, Davi não pode oferecer um sacrifício perfeito ele sozinho, mas em Cristo, Cristo sim, ofereceu-se como um sacrifício perfeito. O Davi não poderia dizer para Deus: eu me delicio com a tua lei, porque quando ele olhava para ela e ele avaliava a vida dele à luz da lei, ele via, ele não estava imaculado, ele não estava inocente, mas ele sabia que o seu descendente, que Jesus, podia, porque foi o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso lugar. Meus queridos, é assim que a gente lê o Salmo 19. É assim que a gente torna o Salmo 19 nosso. Nossa oração, nosso louvor. Nós lemos o Salmo 19 e lemos qualquer trecho da Bíblia, sempre com Jesus do lado. Lemos o Salmo em Cristo. E não apenas o Salmo 19, mas toda a lei de Deus passa a restaurar nossa alma. Porque em Cristo nós estamos livres da condenação da lei, que a desobediência acarretava. Porque essa maldição, essa condenação recaiu sobre Jesus. Em Cristo eu sou aceito e perdoado. E aí isso me faz voltar para a lei, não mais com medo dela, não mais pressionado por ela, não mais culpado por ela, mas capacitado pelo Espírito Santo para amá-la, para enxergar mel nela e para querer obedecê-la de todo o meu coração. E onde é que nós aprendemos isso? Na Bíblia. Na linguagem verbal de Deus. Apenas na Bíblia nós aprendemos o que a nossa alma precisa.
sobre a obra de Cristo, obedecendo a lei em meu lugar, sendo sacrificado em meu lugar. Gente, como nós precisamos da palavra de Deus. Que bom que Deus nos deu esse livro aqui. Aprecie a natureza. Ela é uma linguagem de Deus, ela declara a glória de Deus. Mas para cada hora que você investe apreciando a natureza, invista 1000 mastigando, lendo, conhecendo as páginas desse livro aqui, que restaura a nossa alma. Como posso saber que sou amado por Deus, que tenho um lugar no coração de Deus para sempre, e também por isso amar a lei de Deus? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem pela pregação. Se isso é verdade, e não tenha dúvidas que isso é verdade, precisamos deste mel desesperadamente, diariamente. Como é que a gente deve receber isso? Lê a Bíblia. Eu vou deixar 2 conselhos finais, práticos, trazer para a nossa vida prática. Poderia dar 10 conselhos, mas eu vou dar 2 e tem mais a ver com esse nosso momento de culto aqui, tá? Hoje eu vou aplicar especificamente para a nossa recepção da palavra de Deus no culto. Quando eu estou na igreja, diante, com meus amigos, ouvindo a palavra. 2 conselhos. Primeiro deles, examine o seu coração com a pregação. Se você quer ouvir a mensagem de Deus, esteja disposto para ouvir humildemente, para estar sentado na sua casa, ou sentado aqui no templo, com ouvidos abertos, com ouvidos famintos, despidos de preconceito. Não é, infelizmente, o que muitos fazem. Muitas vezes ouvimos uma pregação, muito mais numa postura de julgar o pastor, julgar o pregador, do que aberto para julgar e examinar o próprio coração. Às vezes porque tivemos uma experiência negativa numa igreja, ou às vezes porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do sotaque dele, a gente fica meio distraído, fica se perguntando, e esse pastor aí? Qual é a doutrina dele? Qual é o time que ele torce? Qual é o candidato favorito dele? O que ele está falando? A gente fica meio preso, a gente está no culto, mas está com a cabeça presa, avaliando o pastor e não avaliando o coração. Esse pastor me lembra alguém que eu não gosto. Policie-se, examine o seu coração quando está diante de uma pregação. No Antigo Testamento, tem uma história de um profeta chamado Balaão. Quem conhece a história do Balaão? O Balaão começou a se afastar de Deus, tá? Desobedecer a Deus. E Deus coloca como objetivo de que ele vai buscar de volta o Balaão. Ele vai se comunicar com o Balaão, mas o Balaão não quer saber de Deus, ele se fecha. E finalmente, como um último recurso, o que Deus faz? O Balaão está numa viagem, montado num burro, e Deus começa a falar com o Balaão através do burro. O burro, milagrosamente, serve de veículo para Deus falar com o Balaão. E você já sabe onde é que eu quero chegar, né? Pode ser um burro, gente. Pode ser um burro na tua frente. Mas um burro pode profetizar. Um burro pode ser um instrumento que Deus quer para chegar no teu coração. Eu posso não gostar do meu pastor, eu posso não gostar do meu pregador, eu posso não gostar. Ainda assim, eu não gostando dele, pode ser a palavra de Deus que Deus está trazendo para ti. A pergunta principal não é se o pregador é um burro. Ele está certo? Deus está falando comigo através dele? E aí eu vou falar em nome de todos os pregadores do mundo agora. Eu não tenho esse direito, mas vou fazer. Gente, nós somos, em certo sentido, todos jumentos. A gente é burro.
A gente é limitado. E a gente empaca às vezes também. É teimoso às vezes também. Todos nós pregadores. A gente não é santo, Fátima. A lei do Senhor ela é perfeita. Mesmo sendo falada por um burro, como o pastor Tardelli. Avalia teu coração quando um pregador se apresenta diante de ti. Quando você abre um texto bíblico. Deus não está perdendo o seu tempo quando Ele te traz à igreja. Quando Ele te coloca diante de um pastor limitado, de uma pregação limitada. Passe por cima da tua desconfiança, da tua exigência, da tua preferência e examine o teu coração mais e menos o pastor, para que a mensagem possa chegar até você sem interferência. Por outro lado, é o oposto disso, e aí você faz um caldo e mistura as duas coisas, uma coisa vai junto com a outra. Por outro lado, tem outro erro que a gente deve evitar. Oposto a ser ultracrítico, idolatrar o pregador. Examine a pregação à luz da palavra. A gente às vezes pode pensar, puxa, meu pastor é tão brilhante, fala com tanta eloquência, tudo o que ele deve estar falando deve ser verdade. Ou então a gente idolatra a nossa igreja, ou a nossa denominação. Tudo que eu ouço lá naquela igreja deve ser verdade. Ouvir tudo acriticamente, ou seja, sem crítica, sem comparar com o ensino das Escrituras, se aquela pessoa está pregando uma heresia, uma falsa doutrina, ou se ela de repente derrapou num ponto e se equivocou, não é correto. Examine teu coração quando você está na pregação, mas examine o pregador com a Escritura. Equilíbrio. Nem ultra crítica, cri-cri, e nem sem crítica, onde eu engulo tudo sem avaliar a luz da palavra de Deus. Pouco das duas coisas. Para concluir, tem um lugar meio esquisito em Efésios capítulo 2, onde Paulo diz assim, Paulo está falando com cristãos de uma igreja, eram os Efésios, podia ser com a gente. E Paulo está dizendo para eles várias coisas, e de repente Paulo diz assim para eles: e Cristo veio até vocês e pregou paz a vocês, tanto para vocês que eram judeus, como para vocês que eram romanos e gentios. Cristo veio para eles e pregou para eles. Não. Quem veio para eles foram missionários. Mas Paulo diz, quem veio e pregou para vocês foi Cristo. Quando a pregação é a palavra de Deus, e vocês não encontram nenhum erro na Escritura, mesmo que ela doa, sabe quem estava fazendo? Cristo. Quando a pregação nesta igreja ou em qualquer outro lugar está consoante com a palavra de Deus, sabe quem falou com você? Cristo. Então, gente, levem isso a sério. Aprendam a valorizar mais e mais e mais a linguagem da palavra. Deixem Cristo pregar para vocês paz. Amém.